Olá para todos, estamos aqui hoje, Suinocultura na Baia, na linha Boa Esperança, na propriedade de Basílio Botton, com seu convidado ilustre Vitalino Piton. 2 suinocultores, 80 anos de história dentro da suinocultura. Vamos conhecer um pouquinho mais a história da suinocultura aqui na região de Frederico Westphalen, Médio Alto Uruguai. Basílio, conta para nós um pouquinho como é que você entrou na atividade da suinocultura, a sua família, você já trabalhava, você falou para nós que está mais ou menos mais de 40 anos dessa atividade. Conta um pouquinho, assim, rapidamente, como é que você, o que significa a suinocultura na sua vida como produtor rural, dentro da atividade agrícola, né, a suinocultura. Conta para nós um pouquinho. Os pais que vieram de Júlio Castilho já vieram com a tradição de criar porco para o consumo próprio, para ter banha, para ter a carne para ser consumida na família. Uhum. E aí eu já desde 8, 10 anos que a gente ficava atrelado à suinocultura. E depois, posteriormente, no ano de 68, com o incentivo da Emater, do pessoal da secretaria, aí você passou a fazer uma suinocultura comercial, para vender, não só para o consumo. Então, naquela época, você fazia só para consumo da família? Só para consumo da família. Mais ou menos em que ano começou você a produzir para vender? Vendiam para quem, né, no início? Na época, se vendia para o Damo. A frigorífico Damo? Para o Damo. E como que eu já comecei com uma suinocultura mais avançada, que começou a vir o porco duroc de Santa Rosa. O que vocês produziam era o suíno tipo banha, então? O tipo banha, era o caruncho, era o piau, era o casco de burro, era o porquinho de brinco, que ele produzisse banha, porque o que a família precisava era de banha, de gordura, para poder fazer os alimentos. Mas ela iniciou então com o porco duroc. Esses animais vieram da onde? Quem é que introduziu isso? O porco duroc foi introduzido pela Emater e ele veio de Santa Rosa. Sim. Santa Rosa já estava bem numa fase bem mais adiantada que a nossa. E então a Emater trazia os reprodutores de Santa Rosa, mas trazia em pequena quantidade, era um trio. Se falava na época 2 fêmeas e um macho. E ali começou a se aumentar. Como que naquela época eu formei a minha família e passei a me dedicar mais, porque eu gostava mesmo de criar porco. Sim. Aí, por intermédio do colégio agrícola, eu consegui um trio de porco large white que veio da Universidade de Santa Maria. Ah, foi pelo colégio agrícola. Pelo colégio agrícola, que eu não vou dizer que fosse... Hoje que é o IFAR, hoje, né? Hoje é. É o IFAR. E naquela época pode que existisse esse porco branco na região, mas é uma das primeiras propriedades. Aí, pelo fato de ser porco branco e pelo fato dele se desenvolver bem, sim, ser rústico, eu praticamente vendia toda a produção para a reprodução. Você era tipo um matrizeiro que fazia as matrizes para os outros produtores. Você era um propagador da genética. Propagador da genética. Aí mais tarde, com a vinda de um funcionário da Secretaria da Agricultura do Estado, o Luiz Augusto Miller, sim, aí ele me incentivou que eu tinha todas as qualidades para formar uma granja. Aí eu registrei a primeira granja de Frederico Westphalen. Que ano mais ou menos isso, Basílio? Isso aí foi pelo ano que ia lá para o ano de 80. Tá, mas aí as fêmeas você revendia e os machos também, tudo? Eu revendia quase que tudo. Tudo só repassado. Ficava o descarte. Esse descarte eu fazia engorda e ia para o frigorífico. Mas se vendia praticamente 80% da produção 80%. Era vendido para a então começou a parte comercial, aí, mas você na verdade virou uma referência em termos de venda de genética. Você venda de genética. A tecnologia. Que aí no ano de 1985, aí eu passei, incentivado pelo Miller, de começar a inseminação artificial. Porque não se tinha fonte para buscar genética nova. Então, via inseminação artificial eu tinha.
E aí eu fui até a Estrela, fiz um curso de uma semana. Estrela é a Associação Gaúcha? É a Associação Gaúcha dos criadores Axur. A sede Fiz uma... E aí passei a inseminar quase que todo o plantel. Então você já fazia isso em que ano, inseminação artificial? 1985. Vitalino, você também pegou no início essa questão da suinocultura. Conta um pouco da tua história para nós resgatar essa história de suinocultura aqui na região. Bom, eu acho que eu venho já do meu avô, né? O meu avô já veio de Guaporé, família Pitão, que é o meu nono, né? Sim. E daí eles vieram de lá já a pé de carroça e vieram com 30, 40 porcos naquela época. Mas era o porco tipo banha? Tudo tipo banha, eram as faixas. Eu lembro que o meu nono tinha 5 hectares de tudo mangueira, tudo olha, não faz muitos anos que desmancharam as taipas, tudo de 3 metros embaixo e 1 metro em cima de pedra. Tudo de pedra, as taipas. Aí hoje seria uma relíquia, né? Aham. E é bem perto ali de casa que eu moro. Aqui não é mesmo, aqui em Frederico. Isso, e daí eu sempre lembro que a gente era piá, e ali no meu nono, por exemplo, cheio de porco. Tinha os pés de guariroveira, tudo deitado, as faixas. E daí a gente sempre sonhou, mas as condições da gente para criar suíno na época era muito difícil. Não é igual hoje. E daí o que mais me incentivou também foi que a primeira granja que eu lembro que vinha ônibus, era a granja aí que hoje é dos Cantos. Era uma referência naquela época. Era uma referência, era lá de Erechim, o dono. E daí eu cheguei ali, como eu trabalhava as terras em redor e eu sou lindeiro de terra, aquilo chamava atenção. Eu disse, um dia também eu quero começar a trabalhar com suíno. Então chegou um dia que até ele me deu, nasceu uma ninhada grande de 20 e poucos leitão, ele me deu um leitão. E nós criamos dentro de um caixão, gente. A gente conta, parece uma gozação hoje. E daí nós começamos, vendemos aquilo, fizemos um chiqueiro de costaneira e começamos ali. Isso já era o porco com aquela genética europeia, holandaise, lajoie? Já estava bem mais melhorado na época que nós pegávamos. Foi os primeiros porcos laje que apareceu, foi nessa granja dos Cantos. E daí, como eu tinha uma amizade grande com ele me cedeu umas fêmeas, e eu comecei o trabalho. E dali em diante, daí se começou umas mudanças. Como a gente ia já construir as granjas, o Basílio já fez uma granja padrão, porque ele tinha um estilo. Nós, como a tendência era o pessoal explicando, o pessoal da associação, que a gente sempre entrou em contato, né? Absus, estado, e quem me dava assistência era o Milha Vaca, o Flauri, Dr. Flauri, e isso ele ajudou bastante na suinocultura. E daí ele dava assistência, daí começamos a fazer com creche, daí foi melhorando, as instalações nós fomos fazendo ela por etapa. Daí conforme vinha a tecnologia, vocês foram... Nós fomos acompanhando, sabe? Então foi uma evolução assim que cada ano ia melhorando e daí tu ia fazendo as granjas de acordo com o avanço da suinocultura, né? Legal. Basílio, essa instalação aqui que nós estamos aqui, é aqui que você tinha... Eram os últimos suínos que você tinha terminação, que a gente lembra aqui. Mas era essas instalações, esses pavilhões, que depois a gente vai mostrar para vocês aqui, que era onde que você tinha a suinocultura. Esse tipo de instalação está com quantos anos hoje? 1968. Essa construção? Essa construção. Nossa Senhora. Foi financiada na 52 época. anos esse pavilhão aqui. Para cá eu vim de uma... Nós chamava a pocilga, que é de madeira, totalmente de madeira. Sim. E eu tinha, o meu plantel era 4 matrizes nessa pocilga. Eu já vendia alguma coisa para raça. E o porco branco, o lajoie que eu recebi do colégio agrícola, já estava dentro daquela pocilga. Já tinha? Já tinha dentro daquela pocilga. Em 68 já estava? Em 68 eu já tinha porco branco aqui. Isso também acontecia na tua granja lá? Quando eu iniciei, tinha dificuldade de se comprar matrizes, que nem o Basílio fala, o que o Dr. Flauri fez? Me ajeitou umas avós lá em Estrela. Essa avó, daí eu pegava um sêmen do macho que era puro, saía daí uma matriz que eu poderia usar na granja.
Então é essa que vai gerar o leitãozinho. Então se chama avó porque ela é a mãe da matriz. Isto. É mais apurado ainda. E daí, com isso ali, foi um grande avanço para nós, porque daí nós produzia nossas fêmeas e classificava elas, e daí, como ele dava assistência, ele vinha e classificava as matrizes para nós. Ele dava assistência para nós. E daí ajudou muito, daí por isso que eu disse, nós pegava a sêmen lá em Estrela para fazer isso aí, vinha de ônibus, nós encomendava, saía de lá às 7 horas, às 4 eu estava aqui. Isso aqui, só perguntar, Basílio, antes que eu esqueça, o que é isso aqui mesmo? Isso aqui é para o animal solto no piquete. Ele fuça muito. Então, para ele não fuçar, abrir buraco no chão, é colocado um grampo aqui assim, ó, dentro, que eu não tenho mais grampo, e aí você coloca e pressiona aqui, ó. Aí ele prende no nariz, bota 1 ou 2 ou 3, e aí ele não fuça mais no chão, não abre o buraco. Vamos ver, vocês que são suinocultor antigo devem conhecer o nome. Eu não sei o nome, o Vitalino com certeza sabe o nome dessa peça aqui. Essa seria o que, Basílio? O que seria essa peça? Ele é um marcador com tinta, marca interna. Mas isso aqui, o que faz? Numera. Ela é uma numeração na orelha. Que fazia antigamente no animal, botava e fazia passava uma tinta nos números, nos grampozinhos, passava uma tinta de perto, ali. E colocava os números no aplicador aqui e pressionava que furava. Os números eram colocados aqui, ó. O que é isso aqui, Basílio? Já que tu tá pegando essa pistola aqui... Esse aí é um aplicador de injeção. Mas se aparecer alguém de noite, eu assusta, né? Vamos pegando aqui. Basílio, a gente está vendo vários prêmios aqui, ó. Eu queria que tu só desse uma palavra do que que são esses prêmios aqui. Isso aqui é do ano de 92. 92. 92. Isso aqui também, Expo Fred, isso aqui? Também aqui tem aqui a parte leiteira. É. Tinha gado leiteiro também no Expo Fred? Tinha gado leiteiro. E esse aqui é de suinocultura. O que é esse prêmio de matriz? Como de que era a Expo Fred, a feira? Vocês participavam? Como é que funcionava lá? A Expo Fred não tinha tanta concorrência, disputa, não tinha primeiro... Tinha só o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, o melhor lote. Mas vocês conseguiam expor tranquilamente? Quer dizer, tranquilamente, sim. Levava as matrizes, fazia negócio na feira como se fosse o gado leiteiro hoje. Na feira, não voltava animal. Porque hoje está bem difícil fazer, hoje por causa do controle, né? Só que aí para você ir para a feira, você tinha que ter o registro tudo dos animais. Uma pena que eu não tenho, eu joguei fora os registros que eu tinha antigo. Sim. E até o quadro de associado da XUR, da BCS, sim, porque tinha que ser sócio na XUR e na BCS. E quem fornecia os registros era a BCS. E para você passar, para obter o registro, você tinha que comunicar a cobertura, comunicar o nascimento, mociar os leitão. E aí, posterior, vinha uma fiscalização da Secretaria da Agricultura e te classificava os leitão, o que passava para reprodução e o que não passava. Eles faziam. Eles faziam, não era que o produtor que ia classificar. Eles que faziam isso. Tinha um funcionário que um dos funcionários que fazia era o Luiz Augusto Miller. O Miller que fazia essa parte. Aqui dá para ver aqui, Granja Boton, Frederico Westphalen. Isso aqui é fotos antigas, depois vocês vão ver de perto aqui, né, Basílio? Acho que a gente está vendo aqui. Ó. Isso aqui é de Rondinha. Rondinha? Rondinha. Foi a primeira feira que eu participei. De Rondinha. E Granja Boton, de Basílio Boton. A mesma. Frederico Westphalen. Ali na visita do governador, o governador quis me conhecer. Pois é, eu ia perguntar quem é que são essas pessoas que vocês vão ver. O Amaral de Souza. O Amaral de Souza? Que vou visitar, vou ver aqui, Vitalino. O que você tem aqui para nos mostrar aqui? Então, como nós começamos a mexer com a suinocultura, eu já na época, comecei já a botar a tecnologia em cima de lavoura. De lavoura. Como eu tinha gado de leite, suinocultura, mexia com milhos. Você plantava o milho também que você consumia. Isso. Daí o que aconteceu? Na época, a Emater me inscreveu nesse concurso de produtor modelo aí. Eu representei Frederico Westphalen e tive a honra de ser premiado. Isso aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, desculpa interromper, Vitalino, agora eu estava olhando com mais calma aqui, é Ministério da Agricultura, tá? Prêmio Produtor Rural,
de produtividade de milho no ano de 1983. Vitalino Piton, Frederico Westphalen. Isso aqui é assinado pelo ministro da Agricultura. Isto, é o Ângelo Amauri Stabile. E o presidente do INCRA no Brasil, que é o Paulo Iacota. Isso aqui foi 20 de setembro de 1983. Tu lembra mais ou menos, Vitalino, que o prêmio foi em decorrência de uma maior produção do milho, é isso? Isso, e daí eu ganhei uma medalha que é muito bonita, hoje eu trago ela com uma grande recordação, de 83, e ganhei essa medalha e ganhei um cheque que hoje deve dar uns 15 mil, mais ou menos na época. Dessa mesma produtividade? Da mesma eu ganhei. Daí a Emater fez um concurso de milho em 85, em Frederico Westphalen, e como eu já plantava os milho cargilo e as minhas terras já estavam com uma produção assim sensacional, que a gente foi metendo tecnologia, eu tirei o primeiro lugar em produção de milho. Em 85 passei a produzir 169 sacos de milho, tinha que ter café no bule, não era fácil. Não, deixa eu te corrigir. Isso em 1985. Em 85 isso aqui tá aqui, olha só, para vocês, 1985. Nós estamos em 2000, estamos falando de 35 anos atrás. Isso. Produtividade, seu Vitalino Piton, primeiro lugar, híbrido, que é Cargill 606. Produtividade, 11.340 quilos por hectare, 189 sacos. Há 35 anos atrás. Veja o que é isso. É merecedor mesmo a placa. Isso, quer dizer, isso aqui hoje, claro, se atinge, mas não ainda com tanta facilidade. Né, daí a Cargill saiu um concurso regional de Sarandi para cá, e daí a Cargill, como eu me destaquei no milho, me colocou para mim concorrer. Aqui em 1988, Sementes Cargill, primeiro classificado. Daí eu tirei o primeiro lugar da Cargill, que eu representei a Frederico Westphalen pela Cargill. Na época era o seguinte, aí o que se fazia? Se colhia um monte de milho, onde que ia? Dentro dos paióis. Aí tinha que tirar aquele milho, botar na trilhadeira, ir lá trilhar, moer, para fazer ração. Aquilo ali foi cansando bastante. Daí como o Dr. Flaury ia em seminário no mundo inteiro, e ele dava assistência para nós, e nós já no fim, nós queríamos fazer uns lugares para fazer ração, tipo uma fabriqueta, não tudo no braço para favorecer. Eu sempre lembro até dia de hoje, o Dr. Flaury me disse, seu Pitão, não investe porque tem os dias contados, tu não vai fazer mais ração. Eu disse, mas será? Eu fui um cara que fiz grão úmido. Quanto eu trabalhar, eu usei grão úmido mais de 10 anos. Ajudou aquilo ali, a gente pegava os milho de alta produtividade, chegava lá e fazia. Nossa senhora, dava uma ração. Tinha que todo dia estar fazendo. Aí que está todo dia fazendo. Aí ele me disse, não investe mais, seu Pitão. Daqui uns dias tu não faz mais ração. Eu disse, mas será? E aconteceu. Começou a ver as fábricas. Aí depois veio então as fábricas, daí começamos a criar leitão para a Seara. O que aconteceu? Nós comprava a ração e daí eu ia fazer o cálculo da minha ração e comprar, o que comprava era bem mais barato, com óleo, tudo os padrões dentro. Né? Quando nós partimos para isso aí, a minha granja deu um pulo. Ela começou a trabalhar assim, produzir cada vez mais leitão, porque tinha uma ração de qualidade, coisa. Balanceada. Eu tinha um empregado só para fazer ração. Olhe bem o custo que tinha em cima disso aí. Será que está fazendo uma ração certinha? Não se sabe. Então, assim, os avanços que teve a suinocultura em cima disso aí foi sensacional. Você também foi, a ração tudo sua também, Basílio? A ração era toda feita em casa e se trabalhava, depois que começou a melhorar, se trabalhava com um premix da Tortuga. Que aquilo foi uma salvação, porque primeiro a gente misturava a ração, misturava muito mal. Mas tu diz a mistura da ração, o que era? Era premix, era
Não era premix. O núcleo que fala, o premix, né? O premix é um componente de toda a mistura. Mas é tipo sal e vitamina, é isso? Mas antes era sal mineral, o farelo de soja, e aí o cara, para economizar, ele poupava aqueles produtos mais caros, ele botava um pouquinho menos, e desequilibrava a ração. Tracava ali milho e farelo também? Como é que era o farelo? Farelo de soja eu pegava em Cruz Alta de carga, de caminhão. Tinha que ir lá buscar para... Tinha que ir lá buscar, pagar adiantado. Depois, no começo, quando eles viram que a gente era um cliente, daí dava uns 10 dias, 20 dias, e a gente foi conversando até 30 dias. As parcerias que a gente fez. Então, a gente pegava o óleo também, a gente pegava da cameira para misturar para as porcas, para mais energia. E tudo isso a gente fez na vida. Bom, assim, ó, gente, vocês vejam a quantidade de história, por que é que a suinocultura tem desenvolvido tanto em toda a região, com pessoas como o Vitalino e o Basílio aqui, ó, que colocaram todo o empenho, colocaram toda a vida deles, da família, arriscaram naquela época, se dedicaram, viver da suinocultura. E o que a gente pode ver aqui, e o Basílio tem mais um monte de foto para mostrar para nós aqui, ó, é como ela veio desenvolvendo e por que ela se desenvolveu bem na nossa região. Ou seja, por precursores que começaram, mostraram como é que se fazia, tentaram, como se você disse, fez um coxinho lá e pegou o azeitozinho e criou dentro de casa, e muita gente criava embaixo do fogão, né, Basílio? O que dá para ficar bem claro para vocês, que a história da suinocultura tem grandes batalhadores aqui, e dois desses batalhadores aqui são aqui, o Basílio e o Vitalino, mas tem vários que vocês conhecem, muitos fizeram essa história aqui. Então a gente fica muito feliz de contar, né, com essa história aqui presente na suinocultura aqui. Ô Esperança, Basílio Boton, muito obrigado, Basílio. Vitalino Piton, também aqui na linha Vanelli, muito obrigado aqui por participar do nosso programa do Alto Uruguai Suinocultura na Baia, e queria agradecer muito vocês, principalmente você, o Basílio e a sua família, o Neuci, o seu filho, o seu neto, né, a Marisa, por ter aberto a propriedade para nos mostrar aqui muito linda a propriedade. Não tem suinocultura, mas aqui tem todo o resquício e toda a história da suinocultura. Quer dizer uma palavrinha, Basílio, fica à vontade. Não, o que nós queremos é agradecer o Jornal Alto Uruguai, o Kleber, que esteve aqui representando o jornal, por essa oportunidade de a gente falar alguma coisa. E se a gente não foi lá tão eficiente, porque a nossa história é muito comprida, é muito complicada, ela é cheia de altos e baixos. Tivemos a hora da euforia e a hora da desgraça. Mas faz parte da vida da gente. Mas tudo se superou, né, Basílio? Tudo se superou. Isso é bom. Graças a Deus que a família continua aqui e a propriedade continua a mesma e se superou todas as dificuldades. Que bom, Basílio, que bom. Basílio, tá lindo. Bom, eu quero agradecer, Kleber, essa oportunidade ao Jornal Alto Uruguai também, para mostrar um pouco a nossa história. Uma história assim, a suinocultura, nós não fiquemos ricos em cima da suinocultura, mas deu para dar um estudo, que nem eu tenho 3 filhas, dar uma faculdade cada uma, e hoje ter alguma coisa para sobreviver. Então, como a gente é pequenas propriedades e tem que colocar alguma coisa para funcionar, então foi a suinocultura que deu esse cálculo para nós formar hoje os filhos e o pouco que a gente tem. E embora que teve altos e baixos, mas deu para a gente superar alguma coisa. E hoje nós temos alguma coisa, temos história para contar. E o meu pai sempre falava que o homem tem que ter história para contar, senão não é fácil. Não. A gente quer agradecer de coração essa oportunidade. A gente tem tanta coisa para falar, dá para falar acho, um dia inteiro de suinocultura e lavoura, propriedade e coisa, mas foi muito grato, muito gratidão, e a gente quer agradecer de coração essa oportunidade. Eu que agradeço, Vitalino. O Jornal Alto Uruguai agradece. E a Marsol Solar, energia solar, aqui de Frederico, o telefone 37446978, ali no trevo de acesso de Frederico, o trevo principal à direita. Também agradeceria se vocês querem fazer um investimento na energia solar. Compareça, nos ligue, né, para a Marsol ali, que ela faz um orçamento para vocês aí. Vitalino e Basílio, mais uma vez parabéns para vocês dois, tá? E a gente agradece muito. Suinocultura na Baia volta na próxima semana com mais um programa.
Tchau para todo mundo. Vamos dar um bichão lá, Basílio. Olá, nós temos aqui uma tabela da Embrapa, né, no site da Axus, né, onde aparece o custo de produção de suínos, o último levantamento do mês de setembro, aonde se coloca aqui que o custo de produção já subiu mais de 25% no ano de 2020. Aqui aparece uma tabela também com o custo de produção do frango, isso é um índice, tá, de evolução dos custos, não é em valor isso aqui. E aqui então aparece a suinocultura já 12 meses atrás, em outubro do ano passado, com relação a setembro desse ano, veja a escalada, como vem subindo o custo de produção do suíno. Então só no mês de agosto para o mês de setembro subiu 6,43 o custo do suíno. E no ano subiu 25,7% o custo da suinocultura. Vamos ver a cotação do suíno agora então, nesta semana, compreendendo 23 de outubro para cá, tabela da Associação dos Criadores de Suíno aqui do Rio Grande do Sul, o valor do suíno R$ 8,69, já 15 dias acima ou 10 dias, né, praticamente entrando na segunda semana acima de R$ 8,00. Nós temos aqui o preço do milho a R$ 78,20, veja só, de R$ 69,33 para R$ 78,33, uma subida muito forte do preço do milho. Farelo de soja de R$ 2.470 a semana passada para R$ 2.620, também uma subida muito forte do preço do farelo de soja. E o preço suíno na integração, R$ 5,19, acima de R$ 5,00 já pela segunda semana consecutiva. Então, quer dizer, custo de produção altamente pressionado, preço também vem subindo muito forte, devido também à questão do custo do farelo de soja, muito forte para o farelo de soja, o custo, né, e o milho. Então, isso também pressiona para que o produtor consiga ter uma receita, um rendimento, também pressiona o preço do produtor aqui. Então, essa é a tabela da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, correspondente à semana do dia 23 de outubro em diante aqui. Obrigado a todos. Suinocultura na Baia volta semana que vem com todos aí. Obrigado, abraço.